Nós estamos hoje com a professora Bethânia Mariani, da Universidade Federal Fluminense. Ela é filiada à análise de discurso, à história das ideias e é bolsista Produtividade CNPq 1B. Bom, Maria Cleci, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui falando com vocês, aqui na Unicentro. É um prazer mesmo. E essa questão da trajetória de pesquisadora, eu acho muito importante poder colocar, porque muitas vezes os alunos, sobretudo na graduação, eles se sentem um pouco perdidos, eles ficam assim, poxa, mas eu gosto de linguagem, eu gosto de literatura, o que é que eu gosto mais? E eu lembro que eu entrava assim nas bibliotecas, nas livrarias, e eu pegava um livro de história, um de sociologia, um de filosofia. E eu dizia assim, gente, mas eu sou maluca, como é que eu posso gostar de tantas áreas diferentes, né? E nesse percurso meu, fazendo letras, sendo aluna de letras, foi assim que eu descobri a análise do discurso, né? E foi um encontro muito feliz, porque a análise do discurso, e hoje em dia a gente pode falar sobre isso, né, com muito mais peso e clareza, ela é justamente um entremeio, né, de disciplinas, né, o materialismo histórico, a psicanálise e a linguística. E nesse entremeio eu já estava, sem nem me perceber, praticando algum entremeio, né? Então a minha trajetória ela começa com essa pergunta, né, mas o que eu quero estudar, né, dada essa multiplicidade de interesses e esse encontro, né, que é esse encontro com a análise do discurso, a partir da leitura de um artigo da Annie Orlandi, chamado Discurso da História para a Escola, que nessa época estava publicado pela primeira vez numa revistinha, nas revistas de Uberaba. E esse livrinho estava assim, no chão da faculdade onde eu estudava. Tinha um rapaz que vendia num sebo ambulante, né? E eu vi aquele livrinho, peguei, falei assim, eu vou ler isso aqui. Eu não sabia quem era Annie Orlandi, eu não sabia nada de análise do discurso. E eu li aquilo e falei, eu quero fazer o que essa pessoa faz. Quem é essa pessoa? E aí eu fui atrás dos meus professores. E eu acho que a pesquisa ela tem muito a ver com desejo, né? Alguma coisa que te move, alguma coisa que você quer, mas você não sabe exatamente o que é, né? E você busca, né? Você busca de uma maneira que parece aleatória, mas não é, né? Porque de alguma maneira você tem algo que te move e que promove encontros inesperados, né? E encontros inesperados muito felizes, como foi esse meu, com a análise do discurso, com a Annie Orlandi, com a Unicamp, enfim. E a partir daí eu não parei mais. Então, é mesmo, a Unicamp é uma referência, né, para nós. E essa questão do testemunho, como que teve o seu interesse pela temática, pelas práticas de docência, foram as pesquisas, as práticas de docência que foram indicando esse caminho da questão do testemunho tão presente no passado, no presente e certamente no futuro também. Então, assim, na trajetória das pesquisas, a gente vai, formalmente, a gente tem que dizer, a pesquisa começou aqui e terminou ali. Mas ela não termina, né? Ela vai continuando, ela tem sempre desdobramentos. Então, a minha pesquisa sobre testemunho, formalmente, ela começa no CNPq, sei lá, 2016, alguma coisa assim. Mas ela se inicia muito antes, ela se inicia em 2013, quando eu estava justamente na Escola Lacaniana de Psicanálise, e era um momento em que na psicanálise se discutia muito exatamente o testemunho de um final de análise, né? O que era isso, para o lado da psicanálise lacaniana. E eu era muito envolvida com os estudos da psicanálise e, para mim, aquilo era muito interessante. Por outro lado, né, a questão do testemunho, né, mais ou menos nessa época que a gente também tem as comissões da verdade, isso estava pipocando muito como temática geral no campo das ciências humanas e sociais, né? Então, eu também, nesse meu percurso sempre meio disperso e focado, eu comprei vários livros, né, sobre o testemunho, né, livros da literatura, da filosofia, da sociologia, e eles estavam lá quietinhos esperando a hora de serem lidos, né? E foi assim que, num dado momento, eu comecei a ler e eu comecei a me perguntar, bom, do ponto de vista da análise do discurso, como que seria possível tratar a questão do testemunho, né? Como que seria possível pensar discursivamente o testemunho, não apenas do ponto de vista literário,
né, ou jurídico, ou filosófico, mas enquanto qualquer produção discursiva, né? É nisso que a gente trabalha com a noção de efeitos de sentido entre locutores. E foi assim que eu comecei de uma certa maneira, organizar um corpus, né, que envolveu o literário também, então eu trabalho, mas envolveu também documentários, envolveu publicações de uma forma geral, e também envolveu situações do cotidiano em que o sujeito ele dá um testemunho de uma determinada questão para ele. Então, o testemunho ele está muito ligado, e isso eu acho que é uma visão geral para todos, né, a um imperativo do falar, né? É um imperativo do contar, do narrar, do falar, dizer algo sobre um acontecimento que tenha sido muito forte para o sujeito, não só um acontecimento muitas vezes traumático, mas um acontecimento sobre o qual aquele sujeito quer falar, quer chamar a atenção. E a partir daí, então, eu comecei a observar que a gente poderia pensar em duas possibilidades, duas vertentes, né, dessa discursividade envolvendo o testemunho. Uma primeira que eu chamei de discursos de resistência, né, que são testemunhos como do Primo Levi, né, testemunhos esses que estão, por exemplo, em documentários, né, em que o sujeito ele quer ser ouvido por todos, né? Ele quer falar sobre aquilo para que aquilo não aconteça novamente. Então, um documentário que eu analiso sobre alienação parental, né, em que os filhos dão depoimentos sobre o que foi ter vivido um processo de separação dos pais, em que um pai faz, ou a mãe faz, né, todo esse processo da alienação parental. O Primo Levi, né, preso num campo de concentração. Então, esses são os discursos que eu chamo de testemunhos de resistência, né? Em que o sujeito ele não quer que aquilo seja esquecido, né? Ele quer que as novas gerações possam ouvir aquele testemunho para não repetir, né, novamente, né, no todo social, né, algo que seja que vá politicamente, né, oprimir, né, um determinado segmento social, oprimir uma determinada classe, ou enfim. Então tem a ver com essa questão do disputa de poder, né, e tudo mais. Mas eu também fui me dando conta de que tem também algo, né, que eu acabei chamando de discurso de revolta, né, e que está muito ligado a alguns princípios que o Peixe fala, né, que eu sempre achei muito bonitos. Um que o Peixe vai dizer é preciso ousar se revoltar. Então ele coloca a revolta como ousadia. Ele não diz, ele usa a palavra revolta, né? Isso sempre me chamou muita atenção. E uma outra é quando o Peixe fala, né, que a resistência ela se dá de muitas maneiras na sociedade, de uma forma coletiva ou mais individualizada, mas que ela não necessariamente é só organizada, né? Ela vai acontecendo. E aí eu comecei a perceber no cotidiano, né, determinadas situações imperativas também do falar, do dizer, mas que elas não são como esses de resistência, né, que são testemunhos em que o sujeito publica um texto, publica um vídeo, né, dá uma entrevista para um jornal, mas são esses momentos, é uma batida, né, na estrutura do sujeito, em que o sujeito fala, é um dizer que rompe, né, e que se mostra, né, e mostra a posição do sujeito, né? Então, eu analisei pelo menos duas situações que eu descrevo no meu livro, né, de situações desse cotidiano em que esse sujeito se marca, né, rompendo com uma certa normalidade, né, do que estava acontecendo em volta dele, e ele é uma espécie de um grito de revolta, né? E esse, então, eu chamei de testemunhos de revolta, né, em que o sujeito é um imperativo. E aí, o que é interessante é que no testemunho de revolta, é no só depois que o sujeito vai, de alguma maneira, dizer, bom, ele vai produzir sentidos para isso que ele fez, né? Portanto, é alguma coisa realmente
de uma singularidade dele, de uma batida, de um elemento que faz com que algo irrompa, né? E aí, sempre que eu penso nesse grito, por exemplo, na Carol Solberg, né? Quando ela, no final de um campeonato, né, de vôlei, ela tira segundo lugar, a colega dela, a dupla dela no vôlei, está dando uma entrevista e a Carol arranca, de repente, o microfone, né, da colega e grita, antes de esquecer, fora Bolsonaro, né? Isso durante o período do governo Bolsonaro. Isso, para mim, é um testemunho de revolta. É uma revolta não planejada, não marcada, né? E que não só depois a Carol foi processada pela Associação de Esportes, enfim, depois foi absolvida, mas é que não só depois é que ela foi, de alguma maneira, foi significar, né, aquele momento em que esse grito irrompe, né? E ela vai dizer assim uma coisa que eu acho também muito bonita. Ela diz: pois é, estava todo mundo ali feliz, eu estava muito feliz, todo mundo comemorando, e eu pensando, gente, mas como é que eu posso estar aqui feliz, comemorando, se tem tanta gente morrendo da pandemia da Covid e nada é feito, o governo não faz nada e tal. Então é uma marca política, né, desse sujeito. E, para mim, tem a ver esse batimento inconsciente ideologia, né? Nesse testemunho de revolta, né? Esse flagrante, né? E ela conta que no caminho que ela faz, indo para o campeonato de vôlei, né? Ela vai na van com o treinador dela e eles vão justamente falando sobre a situação política do Brasil naquele momento, né? Aí acaba essa conversa, começa o campeonato, ela, né? Ela tira lá o segundo lugar, né? E isso volta, né? Então é esse pensamento, né? Ele faz um retorno, né? E é esse impensado do pensamento, né? Ele emerge e ela grita, né? Ela fala aquilo, né? Isso não é planejado e é só depois que ela retoma aquilo e diz, por que eu falei, né? E isso significa, eu analiso um outro também movimento. Então, eu acho que flagrar, né, esses momentos de revolta no cotidiano, para mim, e isso, né, essa manifestação da Carol gerou um impacto no público, né, o público apoiou e todos começaram a repetir, né, o grito dela. Isso, para mim, tem a ver com esse processo da ideologia, né, que muitas vezes ele ainda não está totalmente formulado, né, desse movimento da resistência, né, desse movimento de um outro sentido que, de alguma maneira, precisa estar calado, né? Então, é nesse momento, assim, em que a gente tem, é como se fosse um fiapo, né? E esses fiapos, eu sempre lembro daquele poema do João Cabral, um galo sozinho não faz amanhã, e é um grito que chama outro grito, que chama outro grito. É como se esse grito da Carol chamasse aqueles outros gritos, né? Que são esses fiapos, né? De sentidos oprimidos, de sentidos silenciados, postos, né? Na política de silenciamento, que emergem e vão movimentando, né? As redes, né? De sentidos mais amplos. Então, eu acho que o testemunho de revolta, ele tem essa característica de que ele é efêmero, né? Ele não só depois ele é plenamente significado, mas ele tem uma potência, né? Uma força ideológica tão grande quanto o testemunho de resistência, né? Porque se é essa potência de romper com uma política de silenciamento, né? E poder produzir novos efeitos e movimentos no todo social, na formação social. Mas isso, como você disse, né? Isso que move e que faz emergir a questão, inclusive, da resistência planejada, né? Isso. Então, eu vou invertendo um pouco aqui as questões, porque é agora que veio a questão das publicações, né? Então, esse livro da professora Betânia, esse que ela está falando, é do testemunho que ela colocou aqui, né? E essa pesquisa sobre o testemunho, ela perpassa todo o nosso projeto, porque todo ele, em relação ao Holocausto, ou museus que não sejam o Holocausto também, né? Mas ele vai partir de alguém que vai narrativizar, que vai criar
planejar aquele lugar para que ele traga, no caso do Holocausto, para não esquecer, para não voltar. E tem nesses casos também tanto a resistência, que é manter, quanto a revolta de ter como Primo Levi, né, de viver, de ter vivido todas aquelas agruras e de terem sido colocados numa situação de animalização planejada, para que eles não pudessem falar, para que eles não pudessem entrar na história, porque o perigo é entrar na história, né? Porque enquanto não está narrativizado, pode ficar um pouco submersa, né? E então isso é muito interessante. Então, os seus estudos, todos os que já produziram muitas publicações, né? Eu tenho esse livro, tem na revista da UPF, né? E outros textos também sobre isso. Então, gostaria que falasse sobre as suas pesquisas, que não é só essa, né, também, mas o testemunho é tão potente que ele perpassa muitas pesquisas, acredito. Então, outros trabalhos, né, que vêm, enfim, que vão culminando assim, né, no livro, eu sempre fico muito interessada em entender como que se dá esse processo de produção da evidência, né? E como que é possível esse processo em que a sociedade fica meio que à mercê de um sentido, né? Como se aquele sentido fosse uma única verdade, né? Esse efeito de verdade. Então, o que foi a minha tese de doutorado, né, sobre o Partido Comunista Brasileiro e a imprensa, né? Ele está muito dentro disso, né? Como que é possível esse sentido, como que foi se constituindo, era essa a minha pergunta na época, esse sentido de que o comunista é um inimigo, né? Esse é um enunciado de base que eu consegui construir a partir de uma pesquisa em que eu comecei a olhar desde a fundação do Partido Comunista em Niterói, né, no estado do Rio de Janeiro, até o ano de 1989, né, quando a gente tem a queda no Muro de Berlim e uma série de movimentações políticas no Brasil e no mundo. Então, eu analiso a imprensa carioca, né? São, sei lá, 6, 7 jornais, né? E eu ia para a Biblioteca Nacional ler os jornais, eu li o jornal inteirinho, de cabo a rabo, porque me interessava não só a notícia política, porque a notícia política ela não está solta, né, dentro do discurso jornalístico, do restante que está ali colocado, né? Desde qual é a receita culinária, né, que está sendo sugerida, né, quais são os filmes que estão passando, quais são os prédios, os edifícios novos que estão sendo inaugurados, né? Então, o jornal, ele meio que ele é não vou dizer um retrato, mas ele está muito entranhado, né, dentro dos processos sociais e as suas mudanças, né? Então, você vai acompanhando também, né, esse processo a partir da leitura, né, do discurso jornalístico. E dentro disso eu recortava a questão do... E aí surgiu, muita gente estava até conversando um pouco antes, né, essa questão do discurso sobre o comunismo, né? E como que o comunista nunca falava nos jornais, ele só era falado, né? Ele só fala, Prestes só fala num pequeno período em que o partido ele é legalizado, né, porque o partido estava sempre na ilegalidade, ele é legalizado durante 6 meses, o Prestes é eleito deputado, e aí não tem jeito, né? O jornalismo precisa falar o que o Prestes falou, né? E isso, mas em 6 meses, no máximo, isso, de novo, o partido vai para a clandestinidade, né? Então, essa imposição do mesmo, né, a reiteração parafrástica, né, as diversas maneiras, e aí esse meu livro, O Partido Comunista Brasileiro e a Imprensa, né, eu me dei ao trabalho de fazer a listagem mesmo, década por década, jornal por jornal, né, dessas denominações sobre o comunismo e sobre o comunista, né? Isso em 1989 já vira os dragõezinhos de esquerda, né? Assim, uma ironização, né? Como não é nada, né? E me chama muita atenção justamente no período, né, do governo do ex-presidente, né, 2018 e 2022, como que isso, e antes, né,
como que isso retorna, e retorna com uma força, né, enorme. E aí tem uma coisa interessante para falar sobre o pesquisador. Quando eu acabei a minha pesquisa do doutorado, eu estava exausta, não do processo de pesquisa em si, mas de ler tanto sobre essa degradação, esse cerceamento, né, da produção de sentidos e esse efeito parafrástico da repetição do mesmo. Aquilo exaure mesmo o pesquisador. E nesse outro período, entre 2018 e 2022, colegas meus que se dedicaram a ler essa produção toda, né, eles tinham exatamente a mesma mensagem. Eles falaram: Bethânia, eu estou exausto, eu não consigo dormir, eu estou passando mal, porque é uma produção de discurso tão ofensiva, tão mentirosa, tão violenta, né, que realmente o pesquisador precisa estar muito centrado lá com sua questão teórica. E aí eu retomo, né, acaba que eu retomo essa questão, né, porque o que a gente começa a viver hoje em dia é justamente a presença das mídias sociais, né? Então, aquilo que não havia entre 22 e 89, né, que era a força da internet, dessas mídias sociais, ou seja, o discurso jornalístico impresso, ele tinha uma importância, né? E o rádio tinha uma importância muito grande nessa época também. No final do século XX, a virada do XXI, né, a presença da mídia, né, e da internet é algo que invade, né, a vida das pessoas, que você não tem como escapar disso, né? Está pingando no seu cotidiano, do seu celular, né, do computador, enfim, do e-mail, né? Então eu fui trabalhar como que, né, esse efeito de retorno do comunista é um inimigo, como que isso desloca, né? A gente tem todo um processo, né, do efeito metafórico, né? Como que isso é deslocado para qualquer esquerda, né? Para qualquer sentido que pudesse ser contrário à ideologia que na época se colocava como dominante, né? E daí a gente passa a ter essas situações loucas, né? O Papa é comunista, né? Né? Eram coisas assim que você fala: mas como? Da onde isso vem, né? Então, assim, é esse efeito de desconhecimento, do excesso, né? Tem um excesso que vai produzindo um desconhecimento também, né? E de um efeito de adesão, né? Também, que eu acho que ainda teremos que explicar, tentar entender como é que isso foi fazendo sentido, né? Para essas, inclusive, senhoras muito católicas que eu conheci, que diziam: o Papa é um comunista, né? E como que isso se espalhou nas redes, né? Eu acho que ainda teremos, assim, no futuro, muito o que estudar, né, sobre isso. Então, esse meu outro trabalho aí foi só um artigo mesmo, né, em que eu fui fazendo o desdobramento, né, de 89 para cá, com a entrada da rede, né, e a reiteração, né, de novo, desse movimento parafrástico, né, e aí não mais um comunista é um inimigo, mas um esquerdista, e aí se perde um pouco, né, é um efeito de sentido espalhado, né, é um inimigo. Mas essa tese, ela é clássica. Alguma coisa pode mudar, mas ela vai sempre ficar. E ela vai passando por os jovens, que é a pergunta seguinte, né? Faça na questão nos jovens pesquisadores da pós-graduação. Eles vão se basear, eles vão olhar quem? Eles vão ler quem? De acordo com a sua filiação teórica, né? Eles vão ler essas pessoas que são fundadores, né, de uma teoria da análise do discurso, que não são só repetidores, que realmente trouxeram uma coisa nova, criaram, cumpriram essa missão, que é uma tese, que é trazer alguma coisa além, que a gente sempre diz, né, para eles. A teoria já está aí, vocês não precisam ficar falando da análise do discurso ou da história das ideias. Você tem que falar do teu corpus, daquilo que é novo, que você está trazendo. Isso é teu, né? E para você sustentar isso que é teu, você tem que buscar naqueles que pesquisaram a teoria. E não é toda a teoria, é aquele que vai responder a tua questão, né? Como a Eni Orlandi diz, né? A nossa metodologia não é positivista. Ela é
de acordo com o teu corpus, com aquilo que você, né, vai responder. Então, é essa aqui a questão. Isso, a tua pesquisa tem gerado práticas discursivas e sociais diferenciadas, né? E então, quem sabe você... eu sou uma testemunha, né? Uma testemunha desse efeito de uma tese, né? E dos escritos e dos textos, e outras pessoas também são. Como que você vê isso? Dessa rede que se cria, né? Que a gente sempre pensa, você é meu doutorando, meu mestrando, você vai continuar. Como que isso... Eu acho muito lindo isso que você está falando, Maria Clecia, que eu vejo assim, são duas coisas, né? Ou três, sei lá. Eu penso que tem a questão do desejo, que eu falei no início, né? Então, uma tese, uma dissertação, ou mesmo uma pesquisa de iniciação científica, o sujeito precisa estar implicado naquilo de alguma maneira, né? É, é uma questão de desejo mesmo, alguma coisa em relação à linguagem, né, que recorta um amor à língua ali, né, que faz com que aquele estudante busque, né, fazer pesquisa em linguagem, né, em discurso. E aí eu falo em linguagem porque pode ser na sociolinguística, pode ser em outra teoria, né, mas tem alguma coisa de um amor à língua ali que aquele sujeito ele quer saber mais, né? Então é um desejo de querer saber mais sobre alguma coisa que incomoda, nem ele sabe bem o que é, né? E por outro lado, eu penso que tem o professor, né? Mas tem no professor alguns transmitem e outros são só professores. Não sei se eu consigo me explicar. E isso não é um demérito, né? Mas eu acho que o professor, ele tá ali na universidade, a universidade tem aquele prato feito, né, que é o currículo, o programa, a bibliografia, né, e a gente dá aquela aula. Mas transmitir é alguma coisa que vai um pouco além, né? Transmitir, de alguma maneira, você fisga o sujeito, porque o desejo está falando naquele professor, né? Aquele professor, ele é ele está dando aquela aula, mas ele está, em algum momento, ele está também produzindo, ele tá jogando com esses saberes, né? E, de alguma maneira, aí esses alunos vão se sentindo fisgados, eles vão querendo também é, pesquisar, né? Ir adiante com a pesquisa, né? Então, eu diria que assim, é um encontro feliz entre desejos, dois sujeitos desejantes, né? É, então, assim, e isso tem a ver com essa ideia que eu chamo de transmissão, né? Quer dizer, quando a gente dá aula, a gente transmite mais do que a gente supõe, né? A gente não está reduzido só àquele, vamos discutir esse artigo, essa tese, mas a gente está falando alguma coisa além que a gente nem sabe o que é, né? E isso tem a ver com a análise do discurso, com essa questão dos efeitos de sentido entre locutores, né? Porque você está ali falando, mas você não sabe os efeitos que você produz, né? E aquele outro que te escuta também não sabe, né? Então, algo se engancha, eu estou falando assim de uma maneira meio vaga, mas assim, é algo que se engancha ali e que leva que alguns alunos se interessem e queiram dar prosseguimento, e que cabe a nós, né, poder seguir nessa orientação. Então, Betânia, foi um prazer tê-la aqui conosco, um prazer ouvi-la. Com certeza, queremos ouvir outras vezes e mais. Muito obrigada, Maria Cleci, pela oportunidade e agradeço ao Unicentro e a todos que estão aqui hoje, tornando esse momento possível. Muito obrigada.